Boa tarde, pessoal. Então, hoje, nossa aula vai ser sobre o arquiteto italiano Carlo Scarpa, certo? Pode passar. O Carlo Scarpa, tá? Antes de eu iniciar, falar sobre a trajetória dele, eu quero dizer por que é importante a gente estar vendo Carlo Scarpa nesse momento. O Carlo Scarpa foi um arquiteto, tá, que nasceu em Veneza, em 1906, na Itália. E vocês sabem que Veneza é uma cidade histórica, renascentista, né, do Cinquecento, onde foi muito forte a arte renascentista, com Tiziano, Tintoretto, porque Florença, né, também na Itália, era o berço do Quattrocento, que veio antes. Enquanto Florença era renascentista, quatrocentista, a Veneza era renascentista, né, do Cinquecento, certo? Dos 1500. Então, é muito forte a arquitetura clássica na Itália, mesmo porque a Itália foi o berço do classicismo, né, da arte romana, que teve uma influência forte grega, por isso depois ficou greco-romana, e depois ela retoma o classicismo durante o Renascimento, tá? E depois, né, no neoclássico, no século XIX, tá? Porque é cíclica a história. E nisso, os arquitetos italianos, como Carlo Scarpa, que nasceu naquela cidade, que respira a arte, é uma cidade histórica, artística, com uma carga cultural muito forte, não tinha como ele não ser, né, uma pessoa sensível às artes, por viver naquele lugar, né, a ser dali. Ele tem uma importância no cenário internacional da arquitetura mundial pela sua atenção ao detalhe e à tectônica. Ele não era um arquiteto de princípios rígidos, modernos. Ele até criticava. E ele era adepto, certo? Do pensamento do Frank Lloyd Wright. E também muito fã da arquitetura japonesa, que também o Frank Lloyd Wright era, como a gente vai ver, certo? Então, é interessante a gente pontuar isso para a gente entender que mesmo ele tendo uma formação durante o período de modernidade, porque ele vive na Europa, né? Todo esse momento que a gente viu de Bauhaus, de Le Corbusier, de Primeira Guerra, de Segunda Guerra, tudo isso ele estava ali, certo? Ele estava vivenciando aquilo, ele estava vendo aquilo. Mas a sua formação, certo? Historicista, tá? Ligado à história, ligado à cultura, ligado ao passado, fazia com que ele não fosse de acordo com o discurso da modernidade mais radical, né? Dos modernos mais radicais, que eram contra o historicismo, que era a favor do progresso, que não respeitava o patrimônio. Ele não concordava com isso. E ele era muito crítico em relação a esse ponto de vista dele. Eu não tiro a razão dele, ele tem razão. Agora, não se pode negar que, por outro lado, se ele condenava esse abandono do historicismo na modernidade, ele absolve do discurso moderno a atenção ao detalhe construtivo, ele absolve a questão da materialidade. Então, ele é importante, tá certo, na modernidade, pela atenção ao detalhe que ele dá ao projeto e à obra, e pela
pelo trato que ele tinha com os materiais, certo? E o respeito em relação à história. A gente pode dizer que Carlos Scarpa foi um dos pioneiros, eu acho, de intervir no patrimônio edificado histórico, né? Histórico mesmo, renascentista, medieval, de uma forma moderna e de uma forma altamente respeitosa. Isso é importante para vocês que vão pagar comigo o Projeto 5, que a gente vai ver estudos de caso, porque quando a gente for analisar as obras de Carlos Scarpa aqui hoje, a gente vai ver que duas delas que eu vou mostrar são intervenções no patrimônio edificado renascentista e uma intervenção durante a modernidade. Ele, ao invés de derrubar, ao invés de, né, ser tábula rasa, ele respeita e ele faz uma intervenção altamente silenciosa, tá certo? Eu vou aqui pontuar algumas questões que, então, só para a gente amarrar, ele nasceu em 1906 em Veneza, depois ele se muda para próximo, que é uma cidade chamada Vicenza, certo? Ficando lá até os 13 anos de idade. Depois ele volta para Veneza, estuda na Academia de Belas Artes, tá certo? Mas, mesmo ele se graduando em arquitetura em 1926, tá? Ele tinha que fazer um exame na época para poder ter o título de arquiteto e exercer, assinar projeto. Como a gente faz na OAB e como vocês fazem do ENAD. Pois bem, ele fez o curso todinho, se formou e não fez essa prova. O que aconteceu? Ele não podia assinar os projetos dele. Então, ele ficou empatado legalmente de assinar suas obras. E, por conta disso, ele trabalhava em parceria com alguém que assinava para ele o projeto, tá certo? Para ele poder exercer a profissão. Mas, por outro lado, ele podia, porque na Europa é assim, tá? Você, quando se gradua, você tem uma licença para ser professor e outra para projetar, certo? Ele tinha licença para projetar, não tinha para projetar, mas podia ensinar. E eu me lembro até do meu caso, quando eu fiz o doutorado na Espanha, em Barcelona, que eu já era arquiteta no Brasil, que eu já tinha mestrado, estava fazendo doutorado lá, e quando acabei meu curso na Espanha, que as colegas estavam dizendo, Kaki, por que tu também não fica arquiteta aqui? Porque futuramente, sei lá, tu queres vir morar aqui e tal. Eu não podia exercer a profissão de arquiteta lá. Eu tinha que fazer algumas disciplinas, ou se não, tinha que fazer um TCC para poder ser arquiteta, mas eu já era doutora com título espanhol na União Europeia. Vejam como é interessante, diferente isso lá, certo? Então, a questão é que o Carlos Scarpa, ele passou a vida todinha fazendo arquitetura sem poder legalmente, de forma ilegal, certo? Agora, ele ensinava, certo? Ele sempre ensinou na Universidade Louvre de Veneza até 1977, um ano antes da sua morte, certo? Então, eu falo disso um pouco aqui, nesse slide, que eu resumi, tá certo? E, assim, ele é reconhecido, tá certo? Justamente pela sua relação com os materiais, né, combinando habilidades artesanais com processos modernos de produção. Ele, através do detalhe, que ele era muito detalhista, ele era, assim, o arquiteto dos detalhes. Se Mies era bom no detalhe com aço, o Carlos Scarpa era bom no detalhe geral, certo? Inclusive, o Kent Frampton, no livro Estudos da Cultura Tectônica, dedica um capítulo só ao Carlos Scarpa, porque realmente ele é reconhecido pelo seu primor tectônico. Pode passar. Só para a gente fazer uma
recorrido, né, um passeio pela sua atuação profissional. Ele, em 1948, como ele era muito ligado às artes, ele é responsável por uma exposição sobre o Paul Klee, que foi professor da Bauhaus, certo? E começa uma relação muito forte com a famosa Bienal de Arquitetura de Veneza, que até hoje é famosa e até hoje premia a Bienal de Veneza, né? De 2 em 2 anos, ela premia arquitetos do mundo inteiro. E ele, desde o início, porque ele era um veneziano assim, né? De coração mesmo, assim, estava na veia dele, ele participava ativamente de toda essa produção artística cultural da cidade. Em 56, ele é premiado por uma dessas obras que eu vou mostrar, que é o showroom da loja da marca Olivetti, tá? Que era uma marca muito famosa de máquinas de escrever, né? Era tipo o computador da época, eram as máquinas de datilografia. E a Olivetti era a marca mais famosa do mundo. Todo mundo comprava máquinas Olivetti, certo? Ele faz o showroom dessa loja em Veneza e ele ganha um prêmio por esse projeto que é lindíssimo, certo? Em 67, ele ganha também um prêmio da República da Itália, né, do governo italiano, de arquitetura, como melhor arquiteto. Em 70, ele se torna membro do Real Instituto Britânico de Design, porque, como ele era muito detalhista, né, o pessoal do design endeusa, né, Carlos Scarpa, tipo, é um Marcel Breuer da vida, que a gente estudou, certo? E ele, assim, tinha uma paixão muito grande pela arquitetura japonesa, tá certo? E também ele aproveita dessa ponte, desse amor para o Japão, com a relação que Frank Lloyd Wright também tinha com o Japão. Então, ele acaba fazendo um diálogo com Frank Lloyd Wright e com a arquitetura japonesa. Ele visita os Estados Unidos, começa a fazer projetos também para o Museu de Arte Moderna de Nova York, que a gente viu o MoMA, que fez a exposição do Marcel Breuer, vocês lembram, 59, tá certo? E ele fica fazendo trabalhos em Londres, Paris, Madrid, um arquiteto realmente internacional. Pode passar. Mas o fato é que, quando ele vai para os Estados Unidos, tá certo? Ele conhece, ele vai conhecer, né, as obras de Frank Lloyd Wright. Ele era encantado com o trabalho do Frank Lloyd Wright, certo? Aquela arquitetura organicista, mais humanista, menos fria, né, do que a arquitetura moderna racionalista, que a gente estuda, porque é o forte, né? E também pelo Japão. Olha, ele vai para o Japão no final dos anos 60 conhecer. Ele se apaixona pelo Japão, pela arquitetura japonesa, porque a arquitetura japonesa, convenhamos, é fantástica. É altamente detalhista, é limpa, é clean. E aí, por ironia do destino, ele, na paixão pelo Japão, ele volta ao Japão diversas vezes e antes de morrer, ele vai para o Japão. E quando ele está lá, visitando, assistindo um concerto de música, ele cai de uma escadaria, tá certo? Com 72 anos de idade, e fica 10 dias em coma e acaba morrendo. Morre no Japão, certo? Mas o corpo dele é trasladado, tá certo? E ele é enterrado no cemitério que ele projetou, tá? É lindíssimo, na Itália, que a gente vai ver. E ele fez como ele era muito historicista, assim, tem um historicista que eu falo no sentido de respeitar a história. Se fosse hoje, a gente diria que ele é um arquiteto patrimonialista. O que é isso? É um arquiteto que respeita o patrimônio, certo? Eu sou uma arquiteta patrimonialista,
né? Alguns de vocês podem ser estudantes patrimonialistas, nem todo mundo é, mas tem pessoas que são sensíveis ao patrimônio. E a gente vai na vida da gente e, de repente, a gente está envolvido e luta para fazer alguma coisa em prol. E ele era assim, certo? Ele é historicista nesse sentido, não no sentido de fazer coisas parecendo antigas, não. Ele não fazia falsa história. Ele fazia uma arquitetura moderna, naquela época, mas respeitando o tempo, o passado, certo? Pode passar. Então, um negócio que ele faleceu no Japão, tá certo? E ele acaba sendo, tipo, não é que ele foi embalsamado, mas fizeram para ele poder ir para a Itália, tá? Ele é enfaixado como um cavaleiro, que eu vou mostrar de um projeto que ele fez no Castelo del Vecchio, certo? E ele é enterrado no cerimonial, no funeral dele, todo como se fosse uma múmia, um cavalo, certo? Ele foi enterrado, olha, de pé e envolto em lençóis de linho, no estilo de um cavaleiro medieval. Eu estava pesquisando em sites sobre ele, né? E aí eu disse, gente do céu, que coisa, né? E no cemitério de Brion, certo? Em San Vito de Alvitole, em Veneto, na Itália. Esse cemitério eu fui atrás para saber, né, que ele projetou, e o cemitério é esse que vocês estão vendo nessas fotos que eu peguei na internet, certo? É um cemitério que eu considero brutalista, certo? Se a gente fosse encaixá-lo numa leitura, numa linguagem, né, no uso do concreto aparente, todas as formas, né, tudo é brutalista. É um cemitério brutalista. Agora, com a sutileza do detalhe, né, da atenção ao detalhe, típico de Carlos Scarpa, certo? E ele é homenageado após sua morte, enterrado no cemitério onde ele projetou. E sabe o que é interessante? Outra ironia do destino. Ele só ganhou o título de arquiteto para exercer depois que morreu. Mas eu fico pensando como é essa humanidade, né? A pessoa precisa morrer para ser reconhecida e merecedora de um título que ele fez a vida toda. Mas pela burocracia que ele se negou, certo? Porque ele achou que era desnecessário, tá? Ele só em morte ele vai ter a licença para projetar. Aí eu fico pensando, é cada uma, não é? Coisa tão sem lógica, esses prêmios depois da morte, sinceramente. Vamos lá, continuando. Bom, depois dessa história sobre o personagem, para vocês entenderem um pouquinho como ele era, né? O meio que ele viveu, como eram assim, os pontos de vista deles, alguns dados biográficos da vida dele, a gente vai ver assim obras que foram marcantes, né? E que eu acho de suma importância para a gente que estuda arquitetura e cidade, né? A gente conhecer. A gente não pode passar sem conhecer essas obras, tá? Eu confesso para vocês que eu vim ter contato com o Carlos Scarpa há uns 3 anos, porque ele não era uma pessoa midiática, como Le Corbusier, como outros, tá certo? Ele é muito respeitado num meio muito fechado de especialistas, certo? E quando eu comecei a ler Frampton e Gregório Frascari e todos uns teóricos italianos que falam, e também europeus, que falam muito bem dele, eu fui atrás de saber, e eu fiquei encantada com Carlos Scarpa, certo? Por isso que eu acabei trazendo para tal quadro, para vocês conhecerem. Gente, esse projeto que eu vou mostrar é o showroom, tá? Da marca Olivetti. A marca Olivetti, como eu falei para vocês, era uma empresa italiana especialista
em fabricação de máquinas de datilografia. Vocês podem dizer, nossa, máquina de datilografia. Minha gente, a indústria da máquina de escrever, como a gente conhece popularmente, era mesmo que as marcas de computador hoje da vida. Só que só tinham pouquíssimas. Hoje a gente tem Dell, tem HP, mas naquela época, você ter uma máquina tinha que ser Olivetti. E até pouco tempo atrás, até o surgimento, 25 anos atrás, dos computadores. Porque antes tudo era máquina de escrever. As manuais, que depois se transformaram em elétrica. E é a fábrica em si da Olivetti, o projeto é belíssimo da fábrica. Certo? É uma fábrica linda, totalmente moderna. Mas a loja em Veneza foi encomendada, tá? O showroom, a exposição das peças da Olivetti para os compradores, porque Veneza é uma cidade altamente turística, visitada toda a época do ano, né? É linda Veneza. Eu já tive o prazer de estar lá várias vezes, porque eu morei em Barcelona e era relativamente perto, digamos assim. É uma cidade muito bonita, certo? Cortada por canais, cheia de patrimônio histórico, respira história, certo? E essa loja ficava justamente na praça principal de Veneza, que é a Praça de São Marcos, aquela onde tem a Catedral de São Marcos, certo? Que épocas do ano inunda, né? E está tendo um controle agora, porque estava acabando com a parte da cidade. Então, a fábrica, ela fica justamente em uma das saídas da grande praça, né, de São Marcos, que é o coração de Veneza, histórico, e numa galeria, tá certo? Então, ela fica num prédio antiquíssimo, essa loja, e ele tinha que fazer o projeto aí. Olha só, como eu falei, uma intervenção no patrimônio edificado. E como é que ele resolveu esse projeto? Bora ver. Esse projeto, tá certo? É dos anos 50, tá? E ele, aqui está uma plantinha de locação dessa loja. Vocês estão vendo, eu queria que quem estivesse passando, por favor, mostrasse a Praça de São Marcos, aqui, tá certo? A galeria, onde tem uma arcada, né, com os arcos antigos, tá, que formam um passeio coberto, e a loja ficava em uma das saídas nesse espaço de esquina. Então, ele tinha esse terreno trapezoidal, no coração de um centro histórico famosérrimo. Como é que ele ia resolver esse projeto? Pode passar. Então, de uma forma muito sensível, muito detalhista, muito artística, cada projeto dele era, assim, um tempo, uma maturação. Ele se debruçava sobre o projeto e vivia sobre aquele projeto, né, detalhando parte por parte. Ele dá um startup, né, para começar a intervir de uma forma bastante sutil e respeitando toda aquele entorno que ele tinha. E para isso, ele vai tirar partido de materiais altamente silenciosos, como o concreto, tá? E ele fazia pesquisas de materiais, pesquisas tectônicas, para essa materialidade, para essa textura, certo? Então, ele cria uma placa pré-moldada, pré-fabricada, certo? Com pedra bruta, para dar esse aspecto histórico, mas com linhas retas, puras, contemporâneas daquela modernidade. Pode passar. E aí, a planta inicial, essa de cima, que está feita à mão, certo? Era uma loja estreita, né? Relativamente estreita, num prédio histórico, e ele tinha um grande vão para trabalhar o projeto da loja. A loja depois foi ampliada e ganhou mais 2 espaços, como vocês estão vendo na planta da parte inferior. Ele ganha mais essa perna
e acaba fazendo um L, né, para o projeto, ampliando o showroom. O grande lance desse projeto, ele queria, porque projeto de loja, a gente sabe como é que é. A loja tem que ser silenciosa, discreta, porque o que deve chamar atenção são os produtos, né? Então, quanto menos ornamento, elementos tiver, melhor. Então, ele deixa a loja toda limpa e projeta na loja uma escada, certo? Que vai ser o ponto forte desse projeto, tá? Essa escada pode passar. Essa escada, ele marca, tá? Como elemento escultural moderno, tá? Muito bem desenhada, muito bem projetada, milimetricamente pensada em cada detalhe, em cada encaixe. É impressionante isso. E ele tira partido do peitoril dessa escada, até para usar como base para a exposição de uma máquina, de uma das mais antigas, da Olivetti. Então, nesses desenhos, que são esquetes feitos por uma design, certo? Não é o desenho dele, tá? Ela chama a atenção das principais soluções que Scarpa usou. O primeiro foi a questão da porta de entrada dessa loja, que é uma porta meio que pivotante, né? Isso nos anos 50. Uma porta só a moldura metálica, bem discreta, e ela toda de vidro, tá? O piso, vocês vão ver que é um piso neutro, tá? E o elemento também belíssimo, que vocês vão ver melhor adiante, da escada, tá? Cada degrau, tá? Ele procurava ter esse detalhamento nesse degrau que chega e no patamar de mediano do lance da escada, tá? Os encaixes vocês estão vendo aqui nesse esquete do lado esquerdo inferior, como é que ele era pensado, e vamos ver mais, pode passar. Aqui são perspectivas, né, do interior, para a gente entender a tectônica desse projeto, a questão da estrutura pré-existente do edifício histórico, tá? E que ia trabalhar com os dois pavimentos desse espaço, e para interligar, tá? A projetação, né, ou projeção dessa escada de um lance. Pode passar. Aqui a gente tem uma seção construtiva, um corte, onde a gente vê a galeria histórica com esse arco, que dá para a Praça São Marcos, né? A loja com pé direito duplo e com espécie de peitoris vazados que criam mezaninos. Então, vê que intervenção legal. É muito acertada essa intervenção dele. E a Itália, eu já falei aqui para vocês, é um dos berços da área de intervenção no patrimônio edificado. Hoje, o Carbonara, Cesare Brandi, todos esses teóricos, todos esses pensamentos, né, vêm lá da Itália. E Carlo Scarpa corroborava, né, com essas ideias, e só que projetava o que eles teorizavam. Eu acho engraçado porque, quando a gente fala nos princípios de intervenção no patrimônio, que é intervenção mínima, respeito aos materiais contemporâneos, tudo isso Carlos Scarpa fez naquela época, e sem nem ter teoria ainda por trás, certo? Ele fazia por respeito, por sensibilidade. Então, a gente está vendo aqui como é que era essa escada. Olha só a parafernália, né, de detalhe para montá-la. Vocês estão vendo que a maior parte desses bons arquitetos, como eles são detalhistas, né? Mies, com a escada da Casa Fasenhof, né? E Carlo Scarpa, com a escada da loja, né, da Olivetti. Pode passar, showroom. E aí, a gente vai ver a
famosa escada da loja, pronta, onde ele trabalha com duas materialidades, com uma materialidade de um concreto apicoado. Ele começa esse modismo, digamos assim, né, em fazer esse concreto mais rústico, solta, libera com essas juntas de dilatação e joga essas pedras graníticas, né, que a gente viu o detalhe, eu botei outro detalhe aqui do lado para vocês entenderem, tá? Dessas barrinhas que suportam o balanço da escada, tá? E esse tipo de material que lembra um granilite hoje, né? Como eu disse, ele fazia pesquisas com esses materiais, ele testava exaustivamente. Pode passar. Então, voltando para a loja como um todo, pode passar. A gente viu a inserção dela no lugar. O peitoril da escada, né, que serve de imobiliário da própria loja. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava projetando a escada, ele estava projetando o mobiliário da loja, também com placas pré-fabricadas, né, de granito. Pode passar. A relação do interior com o exterior, né, essa transparência que ele cria através do rasgo de alguns elementos para que traga a loja para passagem, né, e, ao mesmo tempo, os pedestres visualizem o interior da loja. Vejam que essa placa com nome, ele não cola a placa, ele bota um suporte sobre essa parede. Era um arquiteto muito refinado, meu Deus. Muito refinado, muito detalhista. Ele cria um suporte, uma base para sustentar a placa, né, de pedra rústica que a gente viu, e jogar o nome, né, um respeito à edificação existente. Pode passar. E aí, a gente vai ver a loja internamente, né, quando vocês viram aquele desenho que eu mostrei, aquela perspectiva da design, aqui a gente está visualizando. Essa porta, com essa moldura metálica, para estruturar a grande porta pivotante de acesso à loja, né, ou esse platô do hall, tá? E essa transparência no espaço da planta baixa, que integra todo esse pavimento. E o forro, ele trabalha com lambris de madeira, como vocês estão vendo, ficando o concreto, o vidro e a madeira. É uma intervenção que eu diria brutalista, tá certo? E minimalista ao mesmo tempo, porque ela é muito limpa, tá certo? E silenciosa. Pode passar. Aí são detalhes que ele criou no interior da loja, tá certo? De janelas, tá? No pavimento superior, no mezanino, que ele criou aquele peitoril para a pessoa ter visão lá de baixo com o pé direito duplo. E ele cria esses espaços, né, com essas janelas de correr, com esse design meio que um olho em madeira. Pode passar. Na parte de exposição, tá? Vocês estão vendo que ele é muito simples, muito clássico, tá? Ele deixa o espaço bem limpo, bem clean, tá? Trabalhando apenas com madeira no revestimento do peitoril e do piso, tá? Tipo um estuque liso, tá? No forro, em parte da parede, fazendo um envelopamento de parte da parede com o teto, tá? E jogando um mobiliário muito discreto. Para quê? Para expor as máquinas Olivetti. Pode passar. Olha que interior. Eu fico vendo o interior desse, e quando a gente vê os interiores contemporâneos, é a mesma coisa que estão fazendo, né? E principalmente friso, na arquitetura paulista,
tá? Que tem essa continuidade dos princípios de modernidade. A gente vê um jogo de planos, que eu tenho falado muito para vocês, que essa arquitetura do plano, do ponto de fuga, do alinhamento, do equilíbrio, da harmonia desse espaço. E essa materialidade de uma forma mais simples possível. De certa forma, o que o Mies dizia, menos é mais, está aqui, nesse interior, né? Quando você está no interior da loja, vendo a saída, vendo a rua, tá? Você está descendo a escada, a gente está vendo outro ângulo, desde dentro para fora. E aí vocês veem essas vigas peitoris super limpas, né, alinhadas, elegantes, tá? E o piso, né, dessa planta baixa que leva até o ponto de fuga lá da Praça de São Marcos. Pode passar. Aí também detalhes, isso é um detalhe, e eu quero que vocês percebam a abstração, a forma abstrata do detalhe de Carlos Scarpa. O Carlos Scarpa, ele era, não sei se pensando ou não, ou se de uma forma racional ou não, mas ele tendia a um abstracionismo da forma. E esse abstracionismo da forma é modernidade. Quando ele cria esses elementos geométricos, né, de uma forma escultural, fazendo um detalhamento para um elemento arquitetônico assim. E se vocês veem também, de mais próximo, vocês vão notar a textura do concreto usado, da madeira que ele deixava, ele fazia questão que essa forma tivesse esse jogo de relevo sutil para dar a riqueza ao elemento projetado. Pode passar. Olha só essa foto, eu acho demais. Eu acho, sabe assim, a foto da arquitetura pontual, da arquitetura do detalhe, da arquitetura do silêncio, né, da elegância, do traço, da proporção, do módulo. Por quê? Você vê uma composição dessa, é uma composição neoplástica. Você tem um quadrado, você tem um plano aqui, outro plano, outro, sobrepostos. E assim, um enquadramento, quando você vai fotografar a obra do Scarpa, você fica apaixonado pelo trabalho dele, pela sutileza, né? E pela como ele trata essa materialidade através desses detalhes. Pode passar. Olha isso. As aberturas zenitais da loja, para trazer luz para o interior da loja. Fantástico, né? E ele podia fazer uma coisa simples, assim, só uma abertura. Não, mas ele escalona. Ele faz um escalonamento como se fosse uma escultura. Ele trabalha o espaço de uma forma escultural abstrata, né? Pode passar. Ele era um artista. E como ele trabalha a luz na arquitetura dele. E aí eu estou me lembrando aqui de um fato que ele foi orientador de um arquiteto muito bom contemporâneo italiano chamado Mário Botta, com 2 T's. E o Mário Botta também tem influência japonesa, também gosta de luz e foi aluno do Carlos Scarpa, né? Então, ele deixou muitos discípulos com esse pensamento dele, tá? Esse tipo de detalhe que ele cria, né? E vocês vejam o tratamento do paralelepípedo. Esse paralelepípedo que ele trabalha, que ele traz para o projeto, a gente vai ver tão presente, sabe em quem? Em Paulo Mendes da Rocha, que nos anos 70, 80, adota essa materialidade. Pode passar. Olha só o detalhe. Olha a sutileza do detalhe. Pode passar.
algumas fotos coloridas que eu trouxe para vocês verem, e verem a cor, né, nesse espaço. São tons de bege, né, bem neutros, a madeira numa cor mediana, nem escura, nem clara demais, tá? O detalhe da coluna, a escada, que é uma obra-prima, meu Deus, essa escada é demais, pode passar. Esse paralelepípedo do piso, essa placa de comunicação que eu acho fantástica, né? Uma sinalização que a gente faz tanto, né? O arquiteto sempre é muito convidado para fazer sinalização de lojas, de centros comerciais. Vocês vão projetar e vocês vão ver, como é que eu vou botar o nome do prédio? O pessoal às vezes bota umas placas horrorosas. Pô, estuda Carlos Scarpa, aprende com ele a fazer coisa boa. Olha essa porta pivotante que o povo está fazendo hoje, Carlos Scarpa fazia nos anos 50. Pode passar. Bom, eu vou mostrar agora outro projeto que ele fez, belíssimo, certo? E também foi uma intervenção no patrimônio, certo? Vocês podem dizer, poxa, mas como ele fazia intervenção no patrimônio? Pô, gente, eu falei, ele morava na região histórica, e Itália é muito histórica. Verona, a cidade, né, de onde a história Romeu e Julieta passou, né? E esse castelo, chamado Castelo del Vecchio, o Castelo Vecchio, né? Castelo do Velho, certo? É um espaço famoso, historicamente, na Itália, em Verona. Tinha, assim, né, séculos de história. E ele foi convidado para fazer melhorias no final dos anos 50. Minha gente, olha como esse arquiteto vai intervir nesse projeto. Vocês vão ver. Essa intervenção que eu estou mostrando nessa foto, por exemplo, é quando ele desenha uma passarela para interligar áreas entre o castelo. E ele faz usando uma estrutura metálica, olha isso, steel frame nos anos 50, tá? Com madeira. Sustentabilidade, intervenção mínima, distinguibilidade, tudo princípio contemporâneo de intervir no patrimônio. Ele não fazia falso histórico. Ele marcava a sua época, e de uma forma muito acertada. Pode passar. O castelo, só para vocês terem noção, né, do lugar onde ele está. Esses castelos medievais, vocês estudaram em tal 2, né, eles eram circundados, tá certo, por fossos, tá? Para quê? Para proteger. E geralmente tinham pontes, e essas pontes muitas vezes eram pences, elas suspendiam, tá? E isolava o castelo. E nesses fossos, geralmente tinham animais, né? Jacarés, crocodilos, cobras, para que se o inimigo tentasse entrar no castelo, não entrar. Nas cidades europeias, tem muitos castelos medievais, né? Eu me lembro de uma cidade linda na França, Carcassonne, certo? Tem um castelo muito parecido com esse também de Castelo del Vecchio da Itália. Na Espanha tem várias. Então, isso era muito comum, certo? De fazer, tipo, uma ilhazinha e botava o castelo lá dentro. E ele todo construído de pedra, com essas torres para controlar, e geralmente ficavam no alto, para ver quem vinha ao longe e tal. E ele recebe essa incumbência de fazer melhorias, né, nesse espaço. Não era fácil, não, certo? Como é que ele intervir num prédio histórico, com tantos anos de história, né, de uma forma correta? Pode passar. E a gente vai ver que eu achei muito legal descobrir esse autor, Richard Murphy, que é um escocês, tá? Que fez um estudo fantástico. Esse arquiteto Murphy, ele é reconhecido, tá certo? Ele, inclusive, venceu o concurso RIBA, né? Que é um concurso inglês
tá? Ganhou prêmios, ele é uma pessoa, um estudioso e arquiteto também profissional, tá? E ele era apaixonado por Carlos Scarpa. Então, ele fez um livro, tá? Que eu extraí algumas partes dele para trazer para vocês verem. A capa do livro do Manfi, só que trata sobre o Castelvecchio. Se alguém depois quiser fazer um estudo de caso de intervenção no patrimônio, na disciplina lá, se vocês forem fazer um TCC, eu oriento, eu aconselho a pegar Castelvecchio como referência internacional, ou mesmo a Olivetti, que vocês viram, certo? E nesse livro, que está disponível na internet, ele é $70, certo? Mas tem algumas páginas, eu trouxe para vocês. E o Carlos Scarpa faz uma intervenção nessa obra que o Richard Murphy mostra de uma forma muito didática. É um livro maravilhoso, eu fiquei muito curiosa por ele. Pode passar. Eu peguei algumas imagens do livro para trazer para vocês verem, né, o que Carlos Scarpa trabalhou, né, nesse castelo medieval, com esses triflores, que são essas janelas com 3 folhas, né, com arcos neogóticos, tá? Quer dizer, toda uma característica medieval, estilística e tectônica, e ele, através do jeito dele de projetar, que eu já falei, ele vai, né, fazer propostas para esse espaço, trazendo, né, os princípios que ele acreditava e os detalhes que ele estava já usando em suas obras naquela época, como esse que a gente pode ver nessa fotinha aqui do lado esquerdo superior, que lembra muito o detalhe usado na Olivetti, certo? Pode passar. Eu achei de uma sutileza essa escada, né, que ele faz para dar acesso a áreas do castelo naquela contemporaneidade desse projeto, quando ele fez esse projeto, né? Porque, olha, gente, quando eu uso o termo contemporaneidade, eu estou falando ser contemporâneo naquele momento, não é contemporâneo hoje, tá? Contemporâneo da modernidade, ok? Ele vivia numa época de arquitetura moderna. Então, o que ele estava propondo para intervir nesse patrimônio? E ele precisava ter acesso, como a gente hoje. Eu preciso de uma plataforma. Eu preciso de uma rampa de incêndio para evasão. Então, como é que ele pensou isso naquela época? Ele projeta, olha só, uma escada, tá certo? Com um detalhe metálico, tá? E seguindo aquela materialidade que ele gosta, né? Do granito com concreto, tá? Deixando a marca dele de uma forma discreta naquele momento. Olha, uma crítica construtiva. Se fosse hoje, essa escada não poderia ser feita dentro dos princípios de intervenção. Por quê? Porque usa o concreto. Tá? Ela usa o concreto na base, no meio, aqui, tá? Vocês estão vendo o uso do concreto, tá? Aqui nessa foto, onde tem a árvore. Essa base aqui é de concreto. Se ele fosse fazer isso hoje, não poderia. Por quê? Porque o concreto não é sustentável. O concreto, você não pode quebrar o concreto e levar para outro lugar. Hoje teria que ser toda metálica ou madeira. Mas concreto não poderia. Mas naquela época não tinha esses princípios que tem hoje no século XXI, tá? Mas mesmo assim, tá? Ele faz uma intervenção discreta, que não briga com a arquitetura pré-existente, que já existia, certo? E dialoga o material, a cor, a paleta de cores, certo? Que isso é importante para nós arquitetos. Eu tenho uma pedra. Como é que eu vou intervir? Eu escolho um tom daquele material e proponho a minha intervenção. Ele fez isso. Ele pegou a cor da pedra, um elemento cinza, e jogou o concreto. Pode passar.
Detalhes, olha a sutileza da porta de entrada no castelo. Ele precisava de uma porta nova de controle de visitas no castelo, tá certo? Para delimitar o acesso. Ele faz uma porta altamente discreta, seguindo os moldes daquela, da Olivetti. Só que é uma caixa, né? Porque ela é tipo porta de banco, certo? Você entra e ela tem um giro. E as portas de controle de entrada e saída, nas laterais de apoio. Pode passar. Tudo detalhado. Esses desenhos são originais. Ele usa aquele detalhe que ele usou na Olivetti, vocês estão vendo aqui. Olha como ele dominava a madeira e o aço. Parece uma joia. E olha o desenho aqui do lado. Olha os detalhes disso. Certo? É impressionante. Pode passar. E aí, a gente vai ver ângulos desse castelo que ele interviu. E essa figura do cavalo, minha gente, que ele destaca essa figura e faz um pedestal para ele, como, assim, uma grande... A escultura que não tinha aquela importância antes, no projeto ele eleva, cria esse patamar e coloca ela no pé direito duplo. Foi assim que ele foi morto. Quer dizer, que ele foi morto, não, que ele foi tratado visualmente no enterro dele. Enfaixaram ele no linho e deixaram ele como esse cavaleiro medieval. Por isso que eu trouxe a historinha para vocês, porque essa foto é tão simbólica na carreira do Scarpa, certo? E esse projeto, que na morte dele, como forma de homenagem, o ritual do funeral seguiu isso, né? Embalsama ele em pé, e ele é como um cavaleiro medieval do Castelo Del Vecchio. Pode passar. É interessante, aí vocês vão ver momentos eu quero que vocês percebam, sintam essas fotografias, tá? Porque, para mim, quando eu olho essas imagens, elas dizem muito, porque eu vejo um diálogo entre o bruto e o polido, entre a materialidade rústica da pedra medieval com granito liso, polido. Ele gostava de jogar com essas materialidades, de buscar o diálogo entre elas, entre os materiais. E eu sinto isso olhando essas fotos. Pode passar. Essa outra imagem, do mesmo jeito. Ali no fundo, vocês estão vendo uma esquadria, uma janela do antigo castelo, com uma conversadeira, que é esse banquinho que as pessoas ficavam conversando, as mulheres, os homens, perto da janela, olhando o visual, e numa parede que ele faz, né, ele joga um plano com estrutura, tá, de destaque e o fechamento com o concreto. Olha o jogo de planos da materialidade, fantástico. Pode passar. Olha a sutileza do encaixe do pilar, não, perdão, da viga metálica, um perfil em I, tá certo? Porque ele estava sustentando as novas estruturas dele. Ele não quis fazer com madeira, fazendo de conta que era um falso histórico. Ele usa o aço, parafusa, tá? E olha como é tratado o reboco e o encaixe da peça metálica nesse reboco. Pode passar. Olha outro detalhe. O encontro da madeira, né, com a pedra lá atrás e com o concreto. Também um diálogo entre materiais. Tectônica total. Pode passar. E esses veios, né, do concreto, da madeira, trazendo a sua história, né, essa simbologia, né, do tempo, né, outro ângulo daquele detalhe da viga, e vejam como ele cria
um relevo, ele faz uma borda e encaixa a cabeça da viga dentro da parede, tá certo? Para ela ficar como se solta ali dentro. Pode passar. Uma vista do interior do espaço. Pode passar. E agora, depois do Castelo del Vecchio, eu vou mostrar uma outra obra, que é uma igreja que ele projeta, tá certo? Na cidade de Cadore, na Itália, tá certo? É uma igrejinha numa zona mais rural, tá? Que tinha essa questão do lugar que era muito forte, né? E as pedras, essa coisa rupestre desse lugar. Então, ele tira partido desses materiais, pode passar, e também faz, né, uma intervenção altamente brutalista, tá? Se destacando os pórticos em V da estrutura do telhado, tá? E também jogando com a materialidade, né? Com as texturas da materialidade. A textura da pedra irregular, jogando nessa nave, no piso da nave, que vocês estão vendo. E o mobiliário de madeira. Quando eu vejo essa igreja, eu me lembro muito da igreja do Lelé, lá no CAB, que é no Centro Administrativo da Bahia. Eu acho que Lelé teve uma influência muito forte do Carlos Scarpa naquele projeto. Porque, claro que a forma do Lelé é diferente, porque é uma forma curva da igreja, tá? Mas os materiais, o concreto, a pedra, os móveis de madeira são a mesma coisa, certo? Então, assim, existe uma relação nesse tratamento que Lelé deu na Igreja do Cabe, que a gente vai vê-la numa oportunidade, que eu tenho estudado essa igreja, inclusive fiz um artigo agora sobre ela para um livro lá na Espanha, e essa do Carlos Scarpa, certo? Outra coisa também que eu vejo, que é importante frisar aqui, essa atenção à luz, né, no espaço sacro, tá? Essa luminosidade que traz indireta, né, a nave, que isso é bem típico da arquitetura religiosa, né? A gente via muito isso na arquitetura românica, na arquitetura gótica, com a presença dos vitrais, aquele jogo de luz, trazer esse mistério para o espaço religioso. E o Carlos Scarpa faz isso de uma forma contemporânea, tá? Para aquele período, e altamente vanguarda, né? Ele projeta uma igreja altamente nova, totalmente, ele não faz cópia do que devia, lá das italianas, ele faz uma nova, revolucionária. Pode passar. Olha que lindo esse espaço, certo? É o adro da igreja. Eu acho fantástico como ele trabalhava com a pedra portuguesa, com paralelepípedo. E eu acho também que ele vai ter muita influência, como eu falei, no Paulo Mendes da Rocha. Porque vocês vão ver quando a gente estudar Paulo Mendes da Rocha. Como eu conheço o trabalho de Paulo Mendes da Rocha, porque eu ensino arquitetura há muitos anos, e acompanho o trabalho dele, visitei várias obras do Paulo Mendes, ele gosta muito de trabalhar com essa pedra de paralelepípedo, e ele traz essa pedra para o interior do projeto. E quem fazia isso nos anos 50? Carlos Scarpa. Certo? Então, essa igreja, vocês estão vendo que o paralelepípedo é trabalhado tanto na pracinha, no adro da igreja, do lado de fora, quanto nessa cobertura, né, de chegada, né? Porque é um novo programa que ele cria arquitetônico, ele foge daquele programa convencional da Igreja Católica, que tem a nave principal, as naves laterais, a abside, a sacristia. Ele cria programas novos, um programa novo.
certo? E ele cria tipo um terraço que recebe os fiéis, né? E com uma estrutura altamente moderna, limpa, e, gente, ele é precursor da contemporaneidade brutalista. Eu me lembro de projetos que eu visitei em Barcelona, de um arquiteto que me falha a memória agora, certo? Que projetou o Jardim Botânico de Barcelona, já eu me lembro do nome dele, que eu gosto muito, é um arquiteto contemporâneo, que você olha essa foto, você jura que está vendo. Se você vê os últimos prints que é de arquitetura daquele escritório espanhol, catalão, parece isso aqui. Isso aqui ele já estava inovando com aço. Parecia as cortens aqui, né? Madeira, pedra, sabe? Uma forma de usar os materiais precursores e que estão presentes nessa contemporaneidade da gente. E isso foi durante a modernidade. Vocês vejam como a modernidade, né, como esse período foi rico, tá? E o piso, né, que ele faz um jogo do paralelepípedo, com esse cimentado, com esse desenho, tá? Trazendo uma modulação que faz um agenciamento paisagístico com essas placas pré-fabricadas de pedra aqui, né? Fazendo, então, ele usa 3 texturas diferentes para criar um piso, fazer uma paginação. Lindo. Ele gostava muito das portas pivotantes. Se vocês observarem aqui, essa porta, com essa colmeia, tá? Ela é pivotante aqui, tá? Pode passar. Vistas, né? Disso que eu estou falando, dessas relações de texturas, de materiais, de detalhes. É, assim, tudo muito pensado. E vejam que aquela parede lá do fundo branca, ela tem aquela rusticidade, aquele reboco rústico, meio mediterrâneo, né, das casas gregas, das casas das ilhas da Sicília, que usa esse reboco sem ser liso. Joga o reboco na parede e vai deixando ele meio bruto. Quem trabalhou também com esse reboco foi Le Corbusier, na Catedral de Rocham, na França. Mas Le Corbusier, a gente sabe que ele era influenciadíssimo pela arquitetura vernácula do Mediterrâneo. E Carlo Scarpa também, a Itália fica no Mediterrâneo. Então, isso está presente, né, na prática desses arquitetos. Pode passar. E aqui a gente vai ver o projeto de uma casa que eu trouxe para vocês verem como ele projetava em vários caminhos, né? Intervenção do patrimônio, igreja, showroom, estudo, e uma residência. Eu fiquei curiosa para ver a produção dele e fui atrás. Eu não descobri mais coisas sobre essa casa, só algumas imagens, certo? Mas eu achei bastante curioso como ele trabalha também esse piso que o Brasil usou muito, mas nós usamos com atraso. Nós usamos aqui nos anos 80, 90, o Borsoi usou muito, tá? Na arquitetura dos centros administrativos, de Uberlândia, de Teresina, no Tribunal de Justiça do Piauí, que são esses blocos pré-fabricados com britinha, certo? Ele fica rústico, tá? É um concreto rústico que foi muito adotado no Brasil nos anos 80 e 90. Carlos Scarpa, nos anos 70, ele morreu em 78, certo? Já estava, né? E esse projeto dos anos 60, se eu não me engano, ele já estava trabalhando com esse tipo de tectônica, certo? Ele gostava muito de investigar textura no material. E ele usa nesse projeto dessa casa lajes planas de concreto armado, certo? Paredes de tijolinho comum e placas pré-fabricadas de concreto rústico. Pode passar. Tudo muito modulado, muito paginado. Olha só. Tudo muito, né, discreto, tudo muito limpo, tá? E que vai ser admirado pelos arquitetos, né, de olho numa arquitetura de qualidade. E é por isso que eu trago para vocês, minha gente, para vocês
como toda aula eu digo, irem nas fontes. Vocês não ficarem pensando que o que vocês estão vendo em 2020 é novidade. Não, porque o que vocês estão vendo hoje, desses grandes arquitetos da mídia, os midiáticos, eles estão tudo, sabe, olhando 60 anos atrás, 70 anos atrás. Os mestres, que são esses que a gente está estudando, certo? Então, você quer fazer uma parede, tijolinho aparente, você quer usar concreto? Você quer usar pré-fabricado, paginação limpa? Estuda Carlos Scarpa. Você quer fazer um detalhe legal? Vai nas obras dele. Era assim que o Hélio Pion fazia conosco, que fazíamos doutorado, certo? Professores, arquitetos, tá? E é assim que a gente passa para vocês, alunos, né, que estão ingressando na vida arquitetônica. Pode passar. Olha só, tudo era pensado. Vocês vão fazer um projeto de uma casinha simples, tá? De tijolinho comum, uma escadinha esquelética, barata. Essa escada é baratíssima, a escada é helicoidal, metálica. Olha o esqueleto dela. Aí chegava sobre essa estrutura, tinha as plaquinhas. É porque está faltando aqui. Terraço jardim, lá em cima da casinha, da laje, para a pessoa ficar vendo o visual, certo? Olha o detalhe do banco. A gente vai ver. Pode passar. Olha só. O banco, eu podia fazer um banco qualquer, um blocão de alvenaria. Não, mas ele joga um detalhe para soltar o banco, para ficar com uma elegância. O piso paginado com o cestinho dentro. Quer dizer, tudo muito feito com atenção, com carinho. Ele fazia arquitetura por amor, sabe? Pode passar. É o último, né, Luca? Evanilson, eu acho. É. Então, é isso, minha gente. Carlos Scarpa, tá certo? Grande nome da nossa arquitetura, que eu peço a cada aluno que veja mais, investigue mais sobre Carlos Scarpa. Sempre eu tenho falado desses personagens e, assim, eu peço que vocês deem continuidade em outros momentos a eles, certo? Vocês estão praticamente no meio do curso. Vocês ainda vão fazer vários tipos de projeto, projeto 5, projeto 4, projeto 5, projeto 6, ateliê, né? Outras disciplinas de tecnologias, de detalhes, né? Quando vocês tiverem essas oportunidades, olhem isso que vocês estão estudando aqui. A gente estuda tal para apoiar, para respaldar projeto, para respaldar urbanismo. A gente estuda para isso, não é só para teorizar por teorizar, não. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é o uso da teoria na prática. De que forma isso pode servir aos projetos de vocês na contemporaneidade. Tá certo? Eu vou pedir agora que vocês liguem as câmeras, a gente pode acabar de gravar